Sejam muito bem-vindos aqui ao Joga Simples. O meu nome é Luís Perfeito e hoje vamos ter um vídeo sobre o Cruzeiro, o maior de Minas, que ontem defrontou aquele clássico de Minas Gerais frente ao velho rival Atlético Mineiro. Felipe Santana tentou tirar, não conseguiu. Aí o Arrascaeta está de frente para o gol, passou pelo goleiro. Gol! Foi um jogo a contar para a Primeira Liga, foi o primeiro clássico de 2017 em relação ao Cruzeiro e o jogo correu de feição porque a equipa de Mano Menezes venceu este grande fervoroso clássico por 1-0. E então eu aqui comento aquilo que vejo em relação ao jogo e depois posso comentar algumas diferenças dos jogos passados para o jogo que aconteceu ontem em Minas Gerais, Belo Horizonte. Portanto, o Cruzeiro ganhou o clássico, a equipa ou o time de Mano Menezes foi escalado da seguinte forma: na baliza o goleiro Rafael, lado direito da defesa Ezequiel, lado esquerdo Diogo Barbosa, dupla de zagueiros com Léo e Manuel, à frente uma dupla de volantes com Henrique e Cabral, à frente dessa dupla de volantes uma linha de 3 com Arrascaeta no corredor central, à direita Robinho, à esquerda Alisson e na frente Sobis. E sobre o jogo anterior com o Vila Nova, eu queixei-me um pouco sobre a intensidade, a agressividade e a velocidade que o Cruzeiro tinha colocado em campo, um processo muito lento, não só na deslocação dos jogadores, como na circulação de passes sobre o portador da bola. E então o Cruzeiro ontem foi um Cruzeiro novo, revigorado, e um Cruzeiro que imprimiu velocidade quando tinha que imprimir essa velocidade, foi intenso na recuperação da bola, ou seja, a reação à perda da bola foi muito positiva e foi uma equipa extremamente agressiva. E quando falo em agressividade é sempre no bom sentido, é aquela agressividade de, na luta individual, o Cruzeiro ganhar sempre esses confrontos, como também no âmbito da conquista sobre a segunda bola, quando os seus médios, a linha de 3 chegava um pouco mais à frente e conseguia incomodar a equipa do Atlético Mineiro. O Cruzeiro, na sua primeira fase de construção, os centrais abriam um pouco, não abriam tanto porque um dos volantes não vinha receber jogo atrás. Porquê? Porque o posicionamento dos volantes estavam muito bem conseguidos, como eu vou-vos mostrar em outra imagem. Nesta, os centrais têm a bola e praticamente a primeira fase de construção do Cruzeiro era que os centrais, ao ter a bola, depois distribuíam para os laterais, Diogo Barbosa na esquerda e na direita Ezequiel. E depois o jogo do Cruzeiro, e vocês vejam o posicionamento dos dois volantes Henrique e Cabral, eles nunca saíam daquela parte central do terreno. E aqui nesta imagem vocês podem ver que é Ezequiel que tem a bola, ou seja, a linha defensiva muito bem coordenada com Léo e Manuel, a bola era metida num dos laterais, neste exemplo é Ezequiel. E depois reparem nas entrelinhas em que Cabral está numa diagonal com Henrique, mas Cabral também está ali num espaço entre linhas. E reparem depois, Ezequiel com bola é Diogo Barbosa que depois dá profundidade ao seu corredor. E então o Cruzeiro, na sua primeira fase de construção, não tinha grande dinâmica. Porquê? Porque jogava sempre pelo seguro, ou seja, é aquele pragmatismo de Mano Menezes em que quando a equipa tem a bola temos que ser seguros nas movimentações e depois na distribuição da bola. E então os dois centrais muito bem coordenados e à frente os dois pivôs também, ou os dois volantes muito bem coordenados, sempre à procura do espaço, mas não fugindo muito da sua zona de ação. E depois os laterais sempre à procura da sua profundidade nos seus corredores. Quando a bola entrava na segunda fase, no meio campo,
principalmente nos corredores laterais, a dinâmica é já identificada em relação ao ano anterior. Era por vezes Ezequiel que dava a largura ao seu corredor, quando depois Robinho vinha para movimentos mais interiores, para zonas de ação mais interiores. Para quê? Para criar linhas de passe, para fazer superioridade numérica no corredor central e soltar o corredor para Ezequiel dar a sua profundidade e verticalidade. Reparem que, mais uma vez, os dois volantes estão muito bem, sempre em diagonal, Henrique um pouco mais à direita e Cabral do outro lado, no corredor contrário, mais à esquerda. Houve sempre ali uma sintonia entre os dois volantes e depois, dependendo do corredor onde a bola estivesse, a sintonia entre o lateral e depois o médio interior. Por vezes, e dependia daquilo que o jogo pedia, era Robinho que dava a largura à frente de ataque do Cruzeiro e depois Ezequiel dava um apoio mais recuado, sempre muito próximo do portador da bola. Aqui vocês podem ver o envolvimento de Henrique sendo o volante mais no lado direito, ou seja, a bola estando em Robinho que está a dar largura, vocês vejam que Ezequiel dá um apoio mais recuado e depois Henrique entra no envolvimento da jogada sempre do lado esquerdo. Sobis muito bem colocado no centro do terreno e Alisson vai aparecer depois na zona do segundo poste. Do lado esquerdo os comportamentos eram exatamente iguais aos do lado direito, apesar que Diogo Barbosa tem características um pouco diferentes de Ezequiel e Diogo Barbosa explorava mais o corredor do lado esquerdo em relação a este jogo. Por vezes era Diogo Barbosa que dava a largura ao jogo do Cruzeiro no seu lado esquerdo e reparem que nesta situação Diogo Barbosa está prestes a fazer um cruzamento e ele já está no último terço do terreno e reparem que Alisson vai se juntar a Sobis na zona de finalização. Aqui não dá para ver, mas nas imagens consigo ver que Cabral vai fazer uma cobertura mais apropriada no lado esquerdo. Para quê? Para quando o Cruzeiro, se porventura perdesse a bola, era Cabral que depois fazia a cobertura defensiva. E então era Diogo Barbosa que, quando estava perto da linha final, fazia o cruzamento, Alisson muito bem no setor mais central do terreno e depois era Cabral que fazia aquela cobertura. Depois, dependendo da comunicação entre Diogo Barbosa e Alisson e daquilo que o jogo solicitava, e quando o Cruzeiro espreitava alguns contra-ataques, era mais normal que Alisson, com a sua velocidade, desse a largura ao corredor mais à esquerda do ataque do Cruzeiro, em que nesta imagem podem ver Alisson está completamente aberto no seu corredor. E depois reparem na mobilidade entre Arrascaeta e Sobis, e aqui já falo também não só da largura de Alisson, mas na troca posicional e da mobilidade entre Sobis e Arrascaeta. Sobis deixa um pouco as suas linhas e Arrascaeta depois vai fazer a função de Rafael Sobis. E aqui já estou a falar um pouco já do corredor central, falei dos corredores laterais na sua dinâmica e na forma de o Cruzeiro jogar com bola, estou a falar do Cruzeiro com bola, e também já falei um pouco da movimentação das trocas posicionais entre Sobis e Arrascaeta. Quando o Sobis descia um pouco as suas linhas no terreno, Arrascaeta ia posicionar-se nas costas de Sobis, na frente de ataque do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro precisava que os jogadores mais na frente viessem buscar jogo, então era Arrascaeta que desequilibrava nesse setor. Como vocês podem ver na imagem, Arrascaeta descia as suas linhas para vir buscar o jogo e mais uma vez havia aqui trocas posicionais e mobilidade nos jogadores do Cruzeiro. Arrascaeta vem buscar bola e reparem que Alisson vai estar no lugar onde Arrascaeta tinha que estar, na sua zona de ação. Há uma troca de Alisson com Arrascaeta e lá está, a bola estando no lado esquerdo, Diogo Barbosa está muito bem posicionado a dar largura ao corredor. E depois reparem sempre no aspecto diagonal dos dois volantes. Acho que a chave do jogo esteve no corredor central, em que aqui já está Hudson dentro de campo
E reparem na diagonal de Hudson com Cabral, sempre muito bem posicionados. Para quê? Para que, se o Cruzeiro perdesse a bola, a transição defensiva do Maior de Minas fosse muito boa. E é isso que nós todos, torcedores, pedimos à equipa do Cruzeiro. É quando o Cruzeiro perde bola, rapidamente tem que haver os jogadores muito bem posicionados e rapidamente tem que haver um roubo de bola por parte dos jogadores do Cruzeiro. Falei sobre a primeira fase, falei sobre a segunda fase do meio-campo, principalmente nos corredores laterais, com a dinâmica do lateral e dos médios interiores, Ezequiel, Robinho com Diogo Barbosa e Alisson. Falei também do corredor central nos dois pivôs e o seu posicionamento sempre em diagonal, ou seja, sempre prontos para a transição defensiva do Cruzeiro. Quando o Cruzeiro não tem bola e perde bola, os dois volantes foram muito importantes. E depois as trocas posicionais de Arrascaeta e Sobis, e não só, porque vários momentos Arrascaeta caía no corredor lateral e, dependendo de qual fosse o corredor, era o médio interior que depois procurava movimentos mais interiores. O Cruzeiro com bola esteve muito bem. Mano Menezes, em termos de estratégia para este jogo, a equipa soube-se comportar consoante aquilo que o jogo pedia. O Cruzeiro com bola era rápido ou o Cruzeiro com bola deveria ser lento, dependendo dos momentos de jogo. E o Cruzeiro agora, sem bola, quando a equipa não tinha bola, defendia num 4-4-2, ou seja, Alisson e Robinho desciam os seus lugares, desciam as suas linhas para fazer uma linha de 4 com Cabral, Henrique, Robinho ou Alisson. Ou então, tirando porque saiu o Henrique, se tivesse lá Hudson, era normalmente uma linha de 4 com os dois volantes, os dois médios interiores, Alisson e Robinho, e depois na frente Arrascaeta e Sobis, sempre na basculação, dependendo do lado da bola, e depois faziam a pressão ao portador da bola. Portanto, eram 4-4-2, um Cruzeiro muito bem organizado, um Cruzeiro que reduzia o espaço entre linhas e incomodou muito o Atlético Mineiro, que em poucos momentos conseguia ter bola, mas na sua grande maioria o Cruzeiro foi sempre mais dominador do que o velho rival do Atlético de Mineiro. Depois, na primeira parte, o Cruzeiro fazia uma pressão alta, o Cruzeiro subia às suas linhas, o Cruzeiro queria tomar conta do jogo, o Cruzeiro queria marcar o seu golo, e é notório que a pressão alta nesta imagem, Sobis está numa situação de pressionar o goleiro, Arrascaeta está numa referência de um zagueiro do Atlético Mineiro, e depois a bola estando um pouco mais à direita do ataque do Cruzeiro, era Robinho que subia às suas linhas no intuito de pressionar a equipa do Atlético Mineiro. O Cruzeiro, aos 27 minutos, faz o golo, e eu aqui já falei sobre o Cruzeiro com bola e o Cruzeiro sem bola, e na primeira parte, aos 27 minutos, o Cruzeiro faz o golo através de Arrascaeta. É um passe longo de Cabral e ele estica o jogo para o meio-campo do Atlético Mineiro. Há um cabeceamento do zagueiro do Atlético Mineiro que quase que não chega à bola, e esse poder de impulso dá que ele cabeceia, a bola sobra para trás. Arrascaeta, muito bom, com uma recepção orientada, coloca a bola ao seu dispor e com uma calma consegue passar pelo goleiro do Atlético Mineiro e fazer o golo do Cruzeiro. Foi uma explosão no estádio. O Maior de Minas estava a merecer este golo. Porquê? Porque estava melhor do que o Atlético Mineiro. Desde o apito inicial, a primeira parte foi toda do Cruzeiro, e depois nos minutos finais, entre 5 a 10 minutos do primeiro tempo finais, depois o Atlético começou a equilibrar e a ter mais bola, mas isso depois faz parte da estratégia de Mano Menezes, que quando marca primeiro, depois tenta segurar o jogo, ser pragmático e jogar consoante os momentos de jogo. Na segunda parte, a estratégia mudou um pouco. Enquanto no primeiro tempo o Cruzeiro pressionava muito alto, no segundo tempo o Cruzeiro já não fazia essa pressão identificada, e então, como vocês podem ver na imagem, era uma pressão
com a contenção, ou seja, o Cruzeiro descia um pouco as suas linhas, mas fechava os espaços entre linhas, e vocês vejam que Arrascaeta e Sóbis já estavam um pouco acima do seu meio-campo, não iam pressionar o portador da bola e o Cruzeiro sentia-se confortável no seu meio-campo a defender e anulando também as investidas do Atlético Mineiro no seu jogo entre linhas. E depois o fator que mais me agradou no jogo de ontem foi a capacidade não só de sofrimento em aspectos que no jogo pediam para serem uma equipa, serem um conjunto e estarem muito bem organizados, jogadores muito concentrados. E aqui abro aspas, porque sempre critiquei Cabral por ser lento, por não ser agressivo, mas de facto Cabral neste jogo não esteve mal, apesar que na segunda parte eu não vi Cabral em campo, porque realmente Hudson entrou e fez jus à sua contratação. Hudson entrou, encheu o meio campo, só vi Hudson com bola, só vi Hudson sem bola e camuflou um pouco a presença de Cabral, mas no seu jogo mediano, positivo, acho que Cabral neste jogo também esteve bem no que toca à organização coletiva. Nesta imagem foi a imagem que mais me deu gozo fazer. Porquê? Porque é uma imagem que demonstra a organização defensiva do Cruzeiro. Como vocês podem ver, existe uma linha de 4 muito bem alinhada: Ezequiel, Léo, Manuel e do outro lado Diogo Barbosa. Reparem que Diogo Barbosa está a correr no seguimento da linha defensiva, ele vai fechar o espaço e enquanto não fecha, Cabral muito bem naquela posição, porque é o volante do lado esquerdo e está muito bem a tapar a zona de Diogo Barbosa. Reparem que Hudson é o jogador mais próximo do portador da bola, vai fazer uma pressão no seu lado direito, e então vejam a diagonal de Hudson com Cabral, exatamente igual à função da partida desde o primeiro minuto. E eu então coloquei uma linha branca, simboliza os 4 defesas, a linha amarela simboliza o posicionamento dos volantes e a linha azul vai posicionar depois o posicionamento daquela linha de 3 meias, 3 médios com Arrascaeta, Robinho e Alisson. Reparem que Hudson está na pressão, muito bem colocado na diagonal com Cabral, os 2 volantes, e depois Arrascaeta vem ajudar o sistema defensivo. Para quê? Para fechar o jogo entre linhas do Atlético Mineiro. E Robinho muito bem do lado direito também desce as suas linhas para a ocupação de espaço. Portanto, o Cruzeiro dentro de campo está muito bem identificado. Reparem que o Atlético Mineiro tem um jogador que é o número 6 aqui encostado à linha e está na zona de Ezequiel, tem o Lucas Prato que está na zona dos centrais e o Cruzeiro tem sempre superioridade numérica. Para finalizar, o espaço entre linhas, reparem no espaçamento da linha branca para a linha amarela, ou seja, é um espaço muito reduzido do sistema defensivo para o sistema dos 2 volantes, e depois o espaçamento entre os 2 volantes e a linha média que está entre Arrascaeta, Robinho e Cabral e Hudson. Ou seja, foi um Cruzeiro muito bem organizado, foi um Cruzeiro muito concentrado naquilo que estava a fazer. Foi só o segundo jogo oficial do Cruzeiro num clássico muito difícil, com grande rivalidade com o Atlético Mineiro, mas aquilo que mais gostei foi o Cruzeiro na primeira parte pressionava alto e depois do resultado o Cruzeiro na segunda parte, no segundo tempo, já não pressionava e então baixava as suas linhas. É esta estratégia que o Cruzeiro tem que fazer em todos os jogos. Tem que estar concentrado, tem que ser agressivo, tem que ser intenso, tem que ser rápido, tem que pautar o jogo quando é preciso pautar o jogo e tem que acelerar o jogo quando é preciso acelerar o jogo. E este é o Cruzeiro que eu quero ver em todos os jogos. Não quero ver diferenças de rendimento de um jogo do Vila Nova para o jogo do Atlético Mineiro. E eu acho que com os minutos, com estas novas entradas, estas novas contratações, vão fazer um Cruzeiro ainda mais forte. Porquê? Porque está visto que
Mano Menezes, em termos de organização, e falo organização defensiva e organização ofensiva, é um técnico bom, é um técnico muito acima da média, é um técnico experiente para o futebol brasileiro. O único contra que eu vejo em Mano Menezes é na escalação e é no critério de avaliação em um jogador jogar de início em prol de outro jogador. E estou a falar também de posicionamentos com Sóbis, com Arrascaeta, com Cabral, mas o que é certo é que nós queremos, no final do jogo, que o Cruzeiro vença, seja com Sóbis na frente, seja com Ávila na frente, seja com Cabral em campo. Porquê? Porque no futebol, quando os resultados são positivos, a vida continua. Quando os resultados são negativos, é quando as críticas surgem. Mas nós, torcedores do Cruzeiro, a única coisa que queremos é, primeiro, que o Cruzeiro ganhe, primeiro que ganhe, e depois que jogue bem. Se o Cruzeiro ganhar jogando bem, ótimo. Aliamos vários fatores para que a vida continue para os lados de Mano Menezes e todo o elenco. E por isso o Cruzeiro, na minha opinião, está no bom caminho se se manter concentrado e se, em termos de organização, o sistema coletivo for superior às individualidades. Da minha parte, sorridente, porque ontem para mim foi um resultado esplêndido, gostei muito daquilo que vi, gostei no final, gostei do resultado, por ser um clássico, por ser o Cruzeiro o maior de Minas, com uma torcida fantástica, e da minha parte fica mais um registro aqui sobre o maior de Minas, Cruzeiro cabuloso, e fiquem atentos porque o próximo jogo é já domingo para o estadual e prometo-vos mais um vídeo a falar do nosso Cruzeiro, o maior de Minas. Da minha parte, muito obrigado, espero que subscrevam o canal, quem não é inscrito, estejam atentos às novidades e se gostarem do vídeo, malta, é a única coisa que vos peço, é um like, em baixo da janela tem os botões do like e o dislike, espero que coloquem like e comentem na caixa de comentários. Da minha parte, o meu muito obrigado.